Olá, olá, cara amante do universo, seja muito bem-vinda aqui ao canal Quarto Crescente. O meu nome é Ana Ameixoeiro e aqui neste vídeo vamos falar sobre a carta número 5 na jornada do Tarot. Sim, estamos aqui a falar sobre o Papa ou Hierofante. Tem esta designação em diferentes baralhos, em diferentes autores utilizam esta denominação para atribuída a esta carta, mas sim, ela apresenta a posição número 5 e é sobre ela que nós vamos falar. Se tu quiseres, pega já aí no teu baralho para ires vendo aqui alguns símbolos que possam eventualmente estar interligados, sim, porque todas as cartas elas têm uma base, mas a partir daí nós vamos também desenvolvendo a nossa intuição. Então, vamos lá viajar juntos e juntas nesta carta número 5 do Papa na viagem dos 22 arcanos maiores. Pois é, e chegamos aqui à posição número 5 dentro desta playlist dos arcanos maiores da jornada do Tarot. Se tens vindo aqui a assistir, já falei que esta viagem é composta por 22 cartas ou 22 arcanos. Uma das dúvidas que às vezes as pessoas costumam colocar é: Ana, mas porquê que é essa a designação de arcano? Então, arcano é esse mistério que está ali escrito naquela carta, ou seja, antigamente só certas pessoas é que tinham acesso a esta informação, a este poder e que tinham acesso a todos os mistérios que eram revelados em cada carta. Cada carta pode ser uma carta de jogar, também pode ser considerada um arcano ou então uma lâmina, que vulgarmente também pode ser expressado dessa forma. Mas aqui dentro do tarot são arcanos. Portanto, temos esta composição dos 22 arcanos maiores e depois temos os outros 56 arcanos menores, e isso podemos deixar para outra altura, porque agora vamos passar para a carta número 5 e já sabes que eu aqui te vou mostrar a mesma carta, sempre na posição número 5, e trazer as principais informações, o que é que ela quer dizer quando sai numa tiragem, porque vou-te apresentar até vários baralhos, mas sempre com a mesma carta. Então vamos começar aqui, vamos começar por palavra-chave. O que é que este arcano quer dizer, por exemplo, numa tiragem? O que é que nós devemos estar atentas? Como é que nós podemos utilizar isto de uma forma de reflexão e autoconhecimento? Ou então, se tu já és estudante de tarot, se és, também te podes juntar a nós lá, ou se não és também, dentro do Clube Tarot, que está aqui o link em baixo, onde nós vamos fazendo também estas partilhas, onde também vamos crescendo e evoluindo juntas. Por isso, se é teu desejo também ou começar a estudar, ou se já estudas, ou até queres trazer mais sabedoria e mais riqueza para as tuas próprias consultas, junta-te a nós, porque lá falamos sobre tarot e também alguns tópicos de astrologia, ok? Então, vou aqui começar por te mostrar a carta número 5 e este é o baralho do tarot de Rider-Waite. Então, esta primeira aqui, contextualizando já esta carta vem entre a posição número 4, que é a carta anterior, que é a carta do Imperador. Ou seja, a carta do Imperador já é uma carta que nos confere muita estabilidade, muita segurança, que é um dos princípios do masculino dentro desta viagem, dentro desta jornada. Ou seja, nós até aqui tivemos ali a entrada do mágico, do louco, depois do mágico, da sacerdotisa, da imperatriz e agora chegamos à parte do imperador e do papa, que é como se fosse também já uma versão, muitas pessoas atribuem uma versão do princípio do masculino de uma sacerdotisa.
ok? É quase como se fosse também o par da sacerdotisa. E aqui na posição número 5, depois na posição número 6, vem ali a carta dos enamorados ou dos amantes. E tudo sobre essa carta também já tens aqui um vídeo no canal, tu podes ir analisar. Essa carta a seguir vem com muitas escolhas que nós vamos ter que tomar ao longo do caminho. Então vejam aqui esta análise. Se eu anteriormente tinha a carta número 4, que era uma carta de segurança, de estabilidade, de confiança, de liderança, depois eu vou estar aqui a passar para esta carta é como se fosse uma ponte até a decisão que eu vou ter que tomar ali na carta número 6. E este ponto é o ponto intermédio, é aquele ponto de balanço em que eu também vou aprofundar o meu conhecimento e a minha sabedoria para tomar essa decisão. Por isso aqui o 5 representa, já tem esta particularidade, além de representar também o quinto elemento, que é o éter, que é a quinta essência, que é essa conexão também com o divino, é essa conexão também espiritual, é essa ligação e que muitas vezes é só atribuída a determinadas pessoas ou que só determinados mestres é que têm acesso a essa sabedoria. Então esta carta vem já aqui revelar também que tu precisas de saber que tu podes ter essa conexão, pode indicar teres que conectar com alguém que já tem essa sabedoria, com alguém que já tem essa experiência, seja qual seja a área de vida, mas principalmente alguém que já tenha essa liderança e que esteja num caminho também de conexão espiritual. Mas acima de tudo é tu entenderes que tu vais te tornar o teu próprio mestre espiritual nesta jornada, ok? Então a carta do Papa vem já mostrar isto só com este ponto de ser o número 5. E eu já te vou mostrando a seguir. Depois aqui, o que é que tu e eu também conseguimos observar nesta carta? Ele tem esta coroa, ou seja, já é como se fosse mesmo um Papa que tem essa divindade, ou seja, o sumo pontífice, o Papa, é o cargo mais alto, mais superior que existe dentro de uma hierarquia da religião cristã, e ele é quase como se fosse aquele que tivesse essa conexão e que estabelecesse ainda mais essa liderança e que tivesse ali aquela sabedoria ali bem presente na sua vida. Depois ele tem este septo na mão, e muito sobre este septo eu vou falar. Ele tem esse septo e tem aqui estes 3 traços no septo. Esses 3 traços referem-se à integração da Trindade, da Santíssima Trindade. Então pode ser o corpo, o espírito e a mente que estão aqui relacionados. Então vem absorver a dimensão dos arquétipos da criança, da mulher e da anciã, com essa sabedoria, do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e acima de tudo vem com esta carga simbólica da Trindade, Ainda que à parte do posicionamento das suas mãos, uma está a segurar o septo que tem essa sabedoria da Trindade e outra está a apontar para cima. Então é quase como se eu tivesse a receber informações do divino, do espírito, da alma que vem lá de cima. Então é vir saber integrar todas essas lições e quase que canalizar para aqui, trazer para o meu próprio corpo, para o momento presente. Depois também podemos ver que ele está sentado num trono
entre estas duas colunas, ou seja, estas duas colunas, já temos vindo aqui a apreciar a presença de duas colunas, é como se estivesse entre dois pontos. Nesta carta simboliza a estar presente entre o céu, ok? Entre o céu e também a terra, ou seja, é viver também estas duas dualidades do que é racional, do que é material e também do que é o lado do mistério e o lado intuitivo. É como se fosse o nosso hemisfério do lado direito, o nosso hemisfério do lado esquerdo e tivesse aqui a trabalhar todas essas pontes dentro de nós. As duas energias, além de ter o poder da Trindade, também o da duplicidade, que é a energia Yin e a energia Yang, estão aqui integradas. Ana, mas tanta informação só por causa desta simbologia nesta carta? Sim, sim, e eu já vou passar para... Aqui estou a trazer a tua atenção aos detalhes, aos pormenores, à carga simbólica e energética que vem só nesta carta. E já vou passar, por exemplo, ao que quer dizer quando sai numa tiragem. Então, nisto que eu tenho vindo aqui a transmitir até agora, já te falei em liderança, em espiritualidade, em sabedoria, que acho que já são algumas palavras-chave quando esta carta sai em algumas questões. Depois aqui, vamos verificar novamente ainda que ele tem estas vestes, não é? Ou seja, tem estas vestes quase ritualísticas também de saber estar. Ou seja, quem é que utiliza estas vestes? Quem é que utiliza estas vestes? Pode ser um juiz, pode ser um papa, pode ser um médico. É alguém que é exímio na sua profissão ou tem experiência de vida naquela determinada área. Pode não ser até profissão, pode ter a própria experiência de vida naquelas situações, ok? Depois vejam aqui também a representação das cruzes, aqui delineadas. Estas cruzes representam, a cruz tem um símbolo muito particular, que é a matéria. E tu agora vais começar a perceber cada vez mais o que é a cruz. Por exemplo, se tu sabes o símbolo de Vênus é o círculo assente na matéria. É a unidade do todo assente na matéria, que é a cruz. Já refletiste sobre isso? E já que estou a falar agora também nisso, esta é a carta que é associada ao signo de Touro. Houve muito tempo que eu não conseguia percepcionar nem encaixar esta carta no signo de Touro, até viver essas próprias experiências e ter essa consciência. E Touro é representado, ele é regido por esta deusa Vênus. Então aqui nós já estamos a trazer também essa energia para esta carta e quase que esse símbolo da cruz que vem representado também nessa deusa Vênus, que na carta da Imperatriz, a carta número 3, já vem com essa carga da triplicidade, que é mesmo também essa deusa Vênus que vem incorporar todas as partes do feminino na sua essência. A criança, a mãe e a anciã. Depois, aqui existe ainda a presença destas chaves nesta carta. Ou seja, esta carta indica as chaves. E este é outro símbolo que eu também vou já mostrar mais à frente numa carta. Porque depois, quando tu bateres os olhos nessas cartas, tu vais dizer: ah, este símbolo estava ali naquela carta, afinal... Esta carta por isso é que esta carta está tão associada àquela carta que estava em questão. Sim, e tu já vais entender, Então aqui as chaves, o que é a chave?
o que é a chave? A chave abre portas e a chave fecha portas. As chaves são soluções, são caminhos, são aberturas para algo. Não é ao caso que dizem que São Pedro tem as chaves do céu, é o portador das chaves do céu, mas todos nós somos os portadores destas chaves, as chaves do mistério, as chaves de aceder a determinadas situações na nossa vida, sejam elas quais forem, as chaves, porque às vezes nos pequenos detalhes também estão as soluções, e esses detalhes são ainda muito mais fidedignos quando nós temos uma espiritualidade consciente aqui a viver nesta matéria. E já vou falar também mais sobre isso. Depois aqui ainda temos duas personagens que parece que estão ali a ser abençoadas por este Papa. Ou seja, eles é como se fossem dois alunos que tivessem a entrar noutra sabedoria, ou que estivessem a aprender, ou que estivessem a começarem a ser iniciados espiritualmente, ou que estivessem a promover um ritual. Estes estão ali para aprender com esta pessoa que está pronta para transmitir toda a sua soberania, toda a sua experiência de vida e sabedoria, ok? Então vejam a carga simbólica de todos estes símbolos aqui nesta carta do baralho de tarô do Rider-Waite. Isto é espetacular, não achas? Depois vou passar aqui para outro, que é o tarô de Marselha. Então vê aqui já a similaridade entre símbolos nesta carta. Então, vamos ver aqui, nós temos na mesma, como acabei de falar, temos aqui duas personagens que estão a ser abençoadas por este Papa. Muitas vezes quando esta carta sai, indica um casamento formal, ok? Indica uma união formal, indicam também estudos que sejam mais formais, uma certificação de algo, papéis que precisam de cumprir determinados parâmetros, leis, regras, instituições, tudo o que remete às leis também está associado aqui a esta carta. Depois tem na mesma as suas vestes, com a sua coroa, que é a conexão com o divino, a representação das duas colunas lá atrás. Aqui na mesma, uma mão com o símbolo, este é um dos símbolos de proteção e de abençoar as pessoas. E aqui na mesma, este septo com a Trindade, que é o que este septo simboliza. E um septo é alguém que tem essa realeza, é alguém que tem esse comando, assume esse poder. Então esta carta também vem representar isto na sua essência. É alguém que está realmente alinhado com os seus valores, com o seu propósito, que pode ser também um professor espiritual, e também alguém que transmite que é preciso resgatar a nossa própria fé, porque num contexto, em algumas situações, pode pedir à pessoa que ela necessita de se conectar novamente com o seu espírito e de realinhar os seus valores e também voltar a ter fé. É o mais principal possível, porque a fé é o que nos dirige, é um caminho de propósito, é algo pelo qual nós vamos caminhando na vida, mas se tivermos dúvidas ou incertezas, esta é uma carta também de fé e de estarmos atentos às mensagens que vão sendo também transmitidas. Termos consciência do caminho que vamos percorrendo e analisar também as nossas próprias
prioridades, ok? Esta é uma figura, geralmente uma figura mais velha, que ensina, que tem regras e que gosta de transmitir também o seu próprio legado, me mostrar realmente o que é que são as tradições e aquilo que se mantém ao longo de gerações e rituais. Quando sai esta carta, também indica que nós temos que respeitar aqueles que adquiriram a sabedoria e a experiência antes de nós e saber valorizar isso, ok? Então vejam quanta informação, além daqui também ter esta capa, e este é o tarot de Marselha. Agora sim, olha lá para esta carta, esta que é do tarot moderno, e se eu não te dissesse nada agora, como é que tu irias, a que é que tu irias associar esta carta? Pois é. Este é aquele símbolo daquele septo e bastava tu olhares para isto para tu teres uma noção do que era a carta do Papa, a carta do Hierofante. Por isso é que é tão importante nós primeiramente começarmos pelo baralho Tarot Rider-Waite para ganhar uma percepção de toda a simbologia, porque a partir daí depois conseguimos transpor para qualquer baralho de tarot. Por isso é que é muito redutor quando nós só estamos a aprender um baralho de tarot, quando podemos absorver tantas outras mensagens e de acordo com a conexão com aquele baralho naquela altura da nossa vida, não é? Há pessoas que conectam logo com este baralho e preferem estudar este baralho. Sim, então vamos perceber que assim eu consigo estudar este baralho e perceber que isto é aquele septo. Vocês veem aquele septo que vai ali a caminhar quando o Papa vai a desfilar nas suas viagens. Pode indicar mesmo este suporte e este apoio também até numa viagem, numa caminhada, numa jornada. Há aqui algo que também está a ser iniciado na nossa própria vida e neste florescer. É a integração de tudo. Depois aqui venho-te mostrar este baralho que vem aqui a dizer que este é o Hierofante. E o que é que tu vês logo aqui em destaque nesta carta? Pois é, eu sei que tu já pensaste nisso. Uau, Ana, tem mesmo aí uma chave. Pois é, esta carta simboliza mesmo esta chave. As chaves estão nesta conexão divina, nesta sabedoria divina e às vezes o caminho pode não ser aquele que nós desejaríamos, mas ter paciência, ter sabedoria. Este corvo aqui a indicar que às vezes nós temos que percorrer os caminhos mais negros da alma para aceder às chaves mais valiosas. E as chaves mais preciosas, uma das frases que eu aprendi é: o nosso coração só se consegue abrir pelo lado de dentro e não por fora. E as principais mensagens estão quando nós olhamos para dentro para depois expressar também para fora. Então, esta é a verdadeira conexão de um poder de conexão espiritual, de liderança. Esta chave também é a chave de acesso ao divino que habita dentro de nós. Mesmo que nós tenhamos dúvidas ou questões, esta é a chave. Então, quando sai esta carta, independentemente da questão que a gente esteja a colocar ou da situação que a gente esteja a passar na nossa vida, esta carta vai indicar sempre para conectar com alguém com mais experiência e que ou conectar com alguém que nos permita ou que nos auxilie a chegar à chave, mas é aquele mestre que dá a cana e tu vais pescar, não é aquele mestre que com todas as boas das intenções
que vai fazer o caminho por ti ou que diz que faz o caminho por ti. Não, este é um caminho que tu vais fazer e só a partir da tua experiência é que vais adquirir essa sabedoria, ok? Então, esta carta também muito bonita aqui a marcar o número 5 na jornada do tarot. Ainda mostrando aqui o tarot dourado, vejam novamente as duas colunas, aqui o septo, aqui representado com a cruz, já não com aqueles 3 símbolos, mas aqui este septo mesmo de cruz, ok? E depois aqui os dedos a apontar para cima, quase que a abençoar do divino, não é? Também a sua coroa e estar aqui com estas vestes, com tudo, quando sai esta carta também indica a representação de alguma profissão ou de alguém que use vestes, tal e qual como te falei, um médico, um professor, um dentista, uma esteticista, seja em que área seja, ok? Um cozinheiro, um juiz, aqui indica também muito essa presença dessa figura que pode ser alguém que nos vá ajudar em determinadas áreas e principalmente numa área de conexão espiritual, porque esta carta tem esta sabedoria de ser intérprete e fazer a ponte. Então, quem é que faz a ponte entre uma experiência e o aluno que quer aprender? É esta personagem. É esta personagem. E agora sim, aqui com o baralho do Light Seers, vimos aqui a carta número 5 do Papa, com na sua t-shirt tem mesmo marcado este símbolo. E se tu também já sabes de Reiki, também vais saber associar este símbolo, que é também feito em determinadas culturas. Trazer este símbolo para a nossa vida também nos ajuda a estarmos atentas aos nossos sentidos e aqui a transmitir que nós vamos realmente fazer uma jornada, uma viagem, que somos a ponte entre esta corporalidade com este touro e esta sabedoria divina, desta centelha divina, ou do divino pode vir até nós, ou nós até ao divino. Então há aqui esta escada também que indica jornada e que pode ser de uma forma caminhada assim ou assim. Basta saber em que altura ou em que fase é que nós estamos da nossa vida e criar aqui também um próprio contexto de divindade e de transmissão. Ali com todo este florescer, o fundo desta carta, uma carta de amor associada também a essa deusa de Vênus, amor, amorosidade, gentileza, ternura, sentidos e também graciosidade, porque a partir dali vamos aceder a alegrias nunca antes sentidas ou vividas. Aqui o baralho do The Muse, o baralho a seguir, então vejam aqui a beleza desta carta, que indica aqui uma personagem que tem pontos de iluminação no caminho, tem aqui estas tochas, tem aqui várias pessoas de determinados tamanhos, que indicam a consciência de determinada pessoa em determinada altura ou determinada fase da sua vida em função de algum assunto. E aqui é quase como se eu tivesse ali com um sentimento de estar a isolar, necessitar quase de me isolar para obter também essas respostas. E esta inteireza, esta mulher está representada aqui por uma mulher completamente desnudada, apenas com um véu que representa essa conexão também com o divino, ou seja, a minha mente, as minhas ideias não estão tanto em causa aqui nesta fase. Quando sai esta carta, está mais o meu sentir e as experiências que estão enraizadas também dentro de mim e da minha própria experiência. Sim, muito bonito.
aqui toda esta ascensão, a amorosidade que é dada aqui nesta carta. Então é muito isto, esta carta a dizer assim, acredita no divino, rende-te ao divino, e o Papa ensina-nos também a acreditar nesse divino e que nós somos estes próprios divinos a viver esta experiência. Quase aqui a terminar esta jornada, aqui com o baralho do astrológico, a mostrar mesmo ali o símbolo de touro associado a esta carta, e aqui quase que um suporte do universo nas suas mãos a viver esta espiritualidade aqui na matéria, este sábio que está aqui a viver e a ensinar, com as cores também aqui do roxo, do rosa, a conectar ainda mais com essa parte espiritual, com essa parte de amor. Então, os seus cabelos longos também indicam, quase aqui nesta transição, de um roxo também para um branco, que indica todos esses detalhes de idade, de conexão, de gentileza. Muito bonito, com as suas vestes também. Aqui, quase a terminar, ainda trago o baralho mitológico. E aqui no baralho mitológico é representado por este Kiran. E às vezes, Kiran segundo a mitologia, é aquele que nos ensina, é o detentor da sabedoria. É o detentor da sabedoria. E às vezes esta sabedoria, aquilo que nós mais fugimos, é aquilo que nós vimos aprender. Aquilo que nós mais fugimos porque temos receio, é aquilo por onde nós vamos ser trilhados e que vamos aprender. Então, este Kiran ensina-nos mesmo que nós vimos aqui para curar estas feridas, e estas feridas nesta viagem também, nesta matéria, esta viagem espiritual que nós estamos aqui a experienciar, a viver, mas com consciência da nossa autossabedoria. A iluminação está lá ao fundo e às vezes nós temos que ir mergulhar nessas grutas também que nos habitam para trazer esse conhecimento à luz. E para finalizar, trato aqui o Tarot Divine com esta imagem super bonita, aqui novamente com a representação de touro, esta xamã, que é uma conexão mesmo da terra com o espírito, do céu e da terra. Nas tribos antigas eram os xamãs aos quais nós recorríamos para obter determinadas respostas. Então aqui é a mesma coisa, é alguém que tem mais sabedoria e alguém que sabe conectar com esse divino. E aqui com a representação do touro, que touro tem essa conexão com os seus cornos, ele consegue ter essa conexão espiritual, é ascender a essa conexão e essa divindade. Também tem na sua mão uma varinha que representa sempre essa grande capacidade de transformação e de ensinar algo. Tem as suas vestes, tem este fundo com estes cabelos também comprido que indicam a sua própria experiência. Se tu fores observar, por exemplo, o Gandalf, esses grandes Merlins também tinham esses cabelos compridos, tinham essas barbas também compridas, porque indicam existência. Cabelo comprido indica vivência. Estes grandes xamãs é que faziam também os ritos, os rituais, as celebrações, celebravam os casamentos, sabiam quando é que eram as datas importantes, sabiam quando é que eram os determinados, as medicinas que eram feitas, davam sentido àquilo que seria para conectar, estavam atentos às mensagens espirituais que eram transmitidas. Aqui com esta florzinha na cabeça a indicar essa delicadeza também, essa amorosidade. Este branco também a dar esse senso de paz,
de harmonia, e também aqui esta conexão aqui com as águas e com a terra, a dizer tudo vai, tudo tem um tempo e a experiência só se adquire também com o tempo. A experiência só se adquire com o tempo. Já falei sobre esta temática em algumas situações. Existem pessoas que já vêm com grandes experiências, mas sabem que aquilo é assim de determinada forma. Agora, noutro contexto, há pessoas que só podem ser líderes pelo exemplo, porque tiveram tempo para integrar os processos. E aqui esta carta vem mesmo dizer assim: procura conselhos de alguém que seja sábio nessa matéria e que já tenha dado até provas de qualidade nesse sentido. Este Papa também pode remeter, como ele está ali ligado ao signo de Touro, estar atento à minha conexão também com o corpo, à conexão também com os meus sentidos, à conexão com a minha essência e dimensão de como é que eu trato o meu corpo, como é que eu vivo, como é que eu trato o meu corpo para integrar o meu espírito aqui, neste corpo, como é que eu trato a minha própria natureza, ou seja, como é que eu trato o planeta que está ao meu redor em termos vibracionais, como é que eu comunico a minha verdade, porque é uma pessoa que certamente que vai falar, que vai comunicar e que vai estar para os outros, porque vai partilhando também as suas próprias experiências. É aquela pessoa, quando sai esta carta, indica que há aqui uma necessidade de estudos profundos, também até de trocar ideias e perceber que eu vou aprender algo lá fora, mas depois eu vou realmente transmitir. E essa é uma carta de leis, de regras e de respeito. Respeito pela nossa ancestralidade, respeito pelos costumes e pelas tradições. E aqui um lugar de umas viagens, de ir até ao nosso lado sombra, para poder transmitir muito mais luz ao nosso redor. Então, esta carta do Hierophante ou do Papa transmite tudo isso. Um ato de generosidade, um ato de perdão para comigo, de conexão para comigo. Pode indicar ali uns períodos de tempo em relação ali a 20 de abril, sensivelmente, até 20 de maio. Tá? Espero que tenhas gostado desta carta do Papa, e tanto existe para dizer, dependendo dos contextos, mas já tens aqui informação valiosa e preciosa do que esta carta nos quer transmitir. E então desejo-te uma excelente conexão com esta carta. Diz-me qual foi o insight maior que tu tiveste aqui no decorrer deste vídeo, até qual foi o baralho com o qual tu te conectaste, ou se já tens algum, qual é que tu utilizas. E também eu adoraria ver-te lá dentro connosco no Clube Tarot. E já sabes, subscreve aqui o canal e partilha esta informação com aquela amiga ou amigo que possa ser útil. Um beijinho e até ao próximo vídeo.